Obrigado. Bom, hoje a nossa conversa é sobre a necessidade do raciocínio. E aí a gente pode perguntar mais, o que é raciocínio? Né? Qual que é o significado de raciocínio? Então a gente tem duas formas de analisar isso, né? A forma como a gente teoricamente avalia o que é o raciocínio e também pela ótica da doutrina espírita. Pelo senso comum, o raciocínio ele é um subproduto do nosso pensamento. E aí tem uma diferença do que é pensamento e do que é raciocínio. O pensamento é todo um conjunto de ideias que a gente forma, que pode ser consciente ou inconsciente, e que não está isento de lógica. Então a gente fica pensando várias coisas que não tem, de repente não tem sentido, mas são pensamentos que estão tanto na nossa fase consciente ou quando estão dentro do nosso inconsciente que não tem a lógica. Já o raciocínio, ele é um subprocesso do pensamento, ele é um subproduto do pensamento, que obrigatoriamente está atrelado ao uso da lógica. Tanto quando a gente fala de raciocínios matemáticos, de raciocínios filosóficos, tem muita lógica atrelada a isso, não é algo que fica disperso. E essa lógica faz com que a gente conclua, tire conclusões, avaliações e resultados. Fica clara a ideia? Então, o pensamento ele é associado à lógica. E ele está associado também diretamente a ideias como bem e o mal, certo e errado, verdade e mentira, causa e efeito. Então essa diferençazinha que parece ser sutil, mas ela faz muita diferença quando a gente tem um pensamento. Você pode ficar pensando o dia inteiro e não ter lógica nenhuma que você está pensando, você não chega em resultado algum. E o raciocínio então faz com que a gente enxergue de maneira diferente. Já pela doutrina espírita, a gente tem algumas características um pouquinho mais diferentes do raciocínio. Né? Primeiro que ele é uma ferramenta. Né? Uma ferramenta invisível. Não é uma ferramenta que você tange, mas que a gente tem que aprender a usar. Por que é uma ferramenta? Porque pela doutrina espírita, o raciocínio ele vai ser a ferramenta que nos vai ajudar ao nosso progresso, à nossa evolução. Ele está justamente colocado nas nossas vidas para que a gente possa progredir. Então, esse é o conceito principal da ideia do raciocínio nas nossas vidas. Né? E como que ele atua em nossas vidas? Por que ele é importante quando a doutrina espírita fala que ele é uma ferramenta para a nossa evolução? Porque ele vai propiciar com que a gente lide com as situações das nossas vidas de maneira a ser um agente transformador do nosso espírito. Porque aí ele já não está tão vinculado ao ser humano em si, mas ele está vinculado à característica espiritual. E ele serve então para que a gente possa ser o agente transformador, que ele possa ser o agente transformador das nossas vidas. De que forma isso acontece? Muito claro. Quando a gente tem a oportunidade nessa vida, quando Deus nos cria, né, e Ele dá para nós a vida, as virtudes que temos condições de desenvolver e de conquistar. E o livre-arbítrio, ele coloca este último elemento, o livre-arbítrio, como ponto fundamental junto com o raciocínio. Por que disso? Porque o livre-arbítrio é a nossa liberdade de fazer escolhas. Sem este livre-arbítrio, o espírito não consegue fazer a sua curva de aprendizado. Ele continua trabalhando dentro daquilo que ele chama de instinto mais primitivo no nosso caminho evolutivo. E quando a gente tem, então,
a emancipação do espírito, ele passa a usar, através da sua inteligência, o livre-arbítrio, ele começa a fazer escolhas. E é aí que entra o raciocínio. Porque o raciocínio possibilita com que a gente faça as melhores ou piores escolhas. Fica clara a ideia? Por que é importante também a gente usar o raciocínio? Porque o raciocínio ele qualifica as nossas ações e vai nos dar a ideia correta se nós vamos estar agindo no bem ou no mal. Se estamos fazendo a coisa certa e se estamos fazendo a coisa errada. E ele vai nos ajudar, então, neste processo de transformação do nosso espírito, ou seja, nesse processo em que nós vamos adquirindo conhecimento, a nos libertarmos da dúvida e do conflito. E o que seriam dúvidas e conflitos nas nossas vidas? Vamos lembrar que nós partimos do nosso início da nossa criação como espíritos simples e ignorantes. E que nós estamos num caminho ou numa jornada de crescimento para nos tornarmos espíritos simples e sábios. E neste processo todo, nós estamos experimentando o nosso conhecimento. Estamos experimentando através de estudos, através das nossas vidas, o desenvolvimento da nossa inteligência, da nossa capacidade intelectual e da nossa capacidade de aprender moralmente as coisas. Só que nós estamos num estágio das nossas vidas bastante particular, porque no planeta de provas e expiações nós temos um grande conflito entre o bem e o mal. Quantas vezes a gente não sai nas ruas ou vê na televisão ou nas nossas próprias vidas esta balança toda hora chegando nas nossas vistas, bem, o mal, o certo, o errado. E às vezes a gente, agindo por impulso, acaba não tomando a decisão certa ou fazendo a escolha certa. E a gente acaba cometendo alguns equívocos nas nossas vidas. E isso é natural que aconteça, porque é uma característica da nossa existência aqui ter este conflito. E quando este conflito passa a existir muito tempo em nossas vidas, é porque a gente ainda não discerniu, vamos dizer assim, o que ele realmente significa. Então a gente está numa dúvida. E o raciocínio vem justamente para eliminar esta dúvida. Ele vem para que a gente possa, através de exercícios práticos de vivência, tirar aquela dúvida das nossas vidas e passar então a ter um olhar muito mais assertivo sobre aquela situação e assim tomar a melhor decisão ou fazer a melhor escolha. Vamos dar um exemplo. Vamos supor que a gente esteja no nosso trabalho, né, e a gente não conhece como que funciona a parte financeira da empresa. Né? A gente recebe o nosso salário, mas a gente não sabe o que acontece dentro da parte financeira, a gente ignora isso. Então a gente precisa tomar alguma decisão ali, porque foi pedido para que a gente fizesse alguma ação que envolvesse valores. Se a gente não sabe, se a gente tem dúvida se a gente vai dar o troco certo ou não, a gente pode cometer um erro. Mas até aí está tudo bem, porque a gente estava numa dúvida, e essa dúvida digamos assim, atenua, digamos, o nosso erro de dar um troco, de repente, para uma pessoa que comprou alguma coisa e no final a gente acabou levando o troco. Mas se a gente sabe bem como é que funciona, né, a questão de valores, de trocas, de dinheiro e tudo mais, a gente vai dar o troco, eu dou o troco errado para a pessoa propositalmente, ou eu faço algum tipo de, digamos assim, de situação que vai me beneficiar no fechamento do meu dia, eu sei disso, estou agindo de maneira errada, e estou gerando então uma situação que não é favorável ao dono da empresa, mas vai ser favorável a mim. Então isso
partiu do meu raciocínio, da minha inteligência, do meu raciocínio, porque ali eu entendi que eu tinha uma oportunidade e agi de maneira que não foi correta. Faz parte do meu processo de evolução? Faz. Mas tem a ver com o meu livre-arbítrio. Porque ali eu enxerguei uma situação em que eu poderia me dar bem, que eu poderia, digamos assim, tirar uma vantagem, e fui lá e fiz. Mas eu não perguntei para mim mesmo ou para outros se eu ia prejudicar alguém ou se aquilo prejudicaria outras pessoas. Mas eu resolvi fazer. Então a escolha foi minha. O raciocínio estava junto comigo para me ajudar a avaliar a consequência desse meu ato? Provavelmente não. Eu agi muito mais por ambição, por interesse, mesmo sabendo que aquilo era errado, a probabilidade de ser pego seria pequena e eu resolvi fazer. Então, quando a gente olha situações como essa, que não são situações, digamos assim, que não acontecem com muitas vezes, né? A gente fala, puxa vida, se eu estivesse nessa situação eu não faria. Mas tem gente que faz. Tem gente que faz. Tem gente que faz certo, tem gente que faz errado. Então, quando nós estamos vivendo hoje num planeta de provas e expiações que tem essa característica, nós sempre temos que olhar muito bem e analisar aquilo que realmente a gente entende das nossas atitudes e das nossas obrigações nas nossas vidas. E a doutrina espírita vem nos trazer esse lado, esse comportamento que eu acho muito interessante, porque muitas vezes a gente passa desapercebido por isso e não avalia as consequências dos nossos atos. Às vezes a gente, numa situação talvez de necessidade, como muitas vezes acontece, de pessoas que estão passando por dificuldades e resolvem traficar drogas, sabe? Resolvem traficar drogas. E ali tomam uma atitude desesperada e vão e fazem a tal da viagem, essa de mula, levam aquelas malas para os aeroportos, e aí são pegos. Tudo bem, ele está com uma intenção de ajudar a família, está no desespero, mas será que não existe uma outra forma para fazer isso? Será que não existe uma outra maneira de você poder tentar sair de uma situação que não seja por algo que você possa se responsabilizar de uma forma bastante severa? Então, quando a gente começa a ver situações como essa, assim como outras, pequenas e grandes, a gente tem que se questionar mesmo. Se eu estou realmente usando bem o meu livre-arbítrio, o meu poder de escolha. Porque tudo aquilo que eu estou fazendo, ela vai repercutir de volta na minha vida. Porque a nossa capacidade de medir as consequências dos nossos atos, exatamente porque nós temos essa qualidade intelectual atrelada ao nosso raciocínio, vai justamente fazer com que eu pense melhor antes de tomar uma atitude. Mesmo diante de desesperos, ou mesmo diante de facilidades, diante de relacionamentos, não é? A gente precisa nos colocar na situação do outro. E o raciocínio ele nos ajuda a isso, porque ele é exatamente a medida que a gente tem para avaliar as consequências das nossas escolhas. Vamos dar um outro exemplo. Eu saio à noite, vou para uma festa, sei que eu vou beber, sei que eu vou me divertir, mas de qualquer forma eu pego o meu carro e vou. E aí chego lá na festa e encho a caneca, né? Vou lá, faço tudo que eu quero fazer, me divirto, tomo todas, chego uma certa hora da noite, falo, bom, agora eu vou embora para minha casa. Pego o meu carro, totalmente embriagado, qual que é a chance de eu cometer um acidente? Ou sofrer um acidente? É
muito grande. Né? E se acontece, né, eu posso ter uma consequência muito séria para comigo e para com alguém que esteja comigo ou que foi talvez um alvo de um acidente, de um atropelamento, alguma coisa assim. Então, veja, a gente precisa realmente tomar muito cuidado com o que a gente vai fazer. Pensar realmente como que a gente deve conduzir as nossas vidas. Não é que seja errado nos divertirmos. Não é que seja errado a gente fazer as coisas que a gente tem vontade de fazer e que a gente quer fazer. Mas nós vamos ser responsabilizados por isso. E eu acho que a grande lição que esta necessidade nos traz, que é do raciocínio, que está ligada intimamente com o uso do nosso livre-arbítrio, é a responsabilidade que isso traz depois para as nossas vidas. Nós podemos ser responsabilizados imediatamente por algo que a gente cometeu, que a gente sabendo não cometeria, e esse é um deles, por exemplo. Se eu vou sair e vou beber, eu não vou dirigir. Tem campanhas que falam, se beber não dirija. Né? Mas se eu tomo esta liberdade de fazer isso, eu sou o grande responsável por esta atitude. E vou ser cobrado posteriormente por esta atitude. A mesma coisa quando a gente procura se dar bem em todas as, digamos assim, questões das nossas vidas. Se eu quero ganhar dinheiro fácil, se eu quero prejudicar alguém para me dar bem na vida, se eu quero prejudicar o meu companheiro de trabalho, se eu quero enriquecer rápido, tudo tem consequências. Tudo tem desdobramentos das nossas próprias atitudes. E quando a gente usa o raciocínio para o nosso progresso moral, ele justamente está nos conduzindo a tomar as melhores decisões, as melhores escolhas, para que a gente possa ter os melhores resultados. Tudo bem até aqui? E aí isso me lembra uma passagem do livro Jesus no Lar, que fala sobre o rico vigilante. O vigilante, é o rico vigilante. Que eles estão conversando, o Tiago está conversando com os seus amigos ali, junto a Jesus, falando sobre riqueza, como é difícil a riqueza, e que às vezes a riqueza faz com que a gente se torne muito mesquinho, né? Muito mesquinho, muito avarento, até muito mais ambicioso. E pergunta para Jesus, né, o que ele acha disso. Aí Jesus conta uma história. Ele traz uma história bem interessante, que ele fala que havia um homem super compenetrado, de bem, né, temente a Deus, que ficou muito empolgado com a ideia de enriquecer para beneficiar a sua família. E ele passa, então, longos anos trabalhando em diversas situações, em diversas empresas, em diversas firmas, buscando este enriquecimento. E ele trabalha durante 20 anos, e ao longo desses 20 anos, quando realmente ele consegue os seus objetivos de enriquecer, ele percebe que muitos quadros da vida que ele havia tecido, pensado para a vida dele, se alteraram. Mas assim, alteraram por completo. Sua esposa ficava arrumando tempo para poder gastar o dinheiro, para ter o que fazer. Seus filhos ficavam cochichando um com o outro para saber quem queria ficar ou como queria ser dividida a herança quando o pai morresse. Os vizinhos ali ficavam com uma inveja tremenda, porque ele tinha tudo, eles não tinham nada. E assim as coisas orbitavam em volta dele, ele foi percebendo isso. Ele foi percebendo essas situações muito diferentes. Aquilo foi incomodando ele. Foi incomodando. E ele, depois que parou de trabalhar, começou então também a perceber, com a idade, algumas moléstias do corpo, que foram ali se acometendo. Ele foi percebendo aquilo foi incomodando e foi deixando ele mais
desgostoso. E aí, certa vez, ele adormeceu, e antes de dormir ele tinha feito uma prece, né, pedindo a Deus, né, que esclarecesse as suas ideias, que o ajudasse a encontrar caminhos diferentes, né, e nesse sonho veio um anjo e falou para ele, né, que toda riqueza que corre é feito água da fonte livre que só traz bênçãos. Toda riqueza que corre é feito água da fonte límpida que traz bênçãos. Porém, toda riqueza que fica estagnada, que fica represada, é qual água ou poço represado que se envenena e que não serve para nada. Para que a gente precisa de um rio inteiro quando apenas um copo d'água basta para matar a nossa sede? E esse anjo então fala para ele essas coisas, e quando ele desperta, então, ele começa a ter uma nova postura. Então ele começa a abrir os cofres, vamos dizer assim, da sua riqueza, e começa a ajudar. Então aqueles vizinhos e amigos passam então a ter com ele oportunidades de trabalho, de bênçãos, de alegria. E ali algumas coisas começam a mudar. A sua esposa, vendo que ele já estava fazendo essas, digamos assim, bondades e generosidades, começa a olhar para ele com olhares de desconfiança. Olha, ele está louco. Ele está fazendo, está gastando o nosso dinheiro. Como assim? Começa a ter realmente uma visão bem diferente do marido. Os filhos então começam a falar: escuta, você está dilapidando o nosso patrimônio, você está louco? Como que é isso? Mas ele encontra nessa generosidade a alegria da sua vida. E torna, ele fala que ele transforma a sua casa num santuário de alegria e de paz. Né? E Jesus resume assim, né? A gente precisa ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. E essa história, ela bate também com essa questão, porque assim, ele tinha tudo para viver bem. Só que o que acontece? Aquilo estava sufocando. Ele estava vendo que o entorno dele só tinha coisas negativas. E toda aquela ambição que ele teve de buscar o dinheiro, da riqueza, para dar segurança, para dar conforto para a sua família, não eram tão necessários assim, a ponto de ele se sentir feliz. E ele começou a se sentir feliz quando ele deixou então esta riqueza correr. E nós temos uma riqueza muito grande em nossas vidas, que é a capacidade da gente aprender, de nos instruir, de nos melhorarmos a cada dia. E quando a gente usa bem o nosso livre-arbítrio, com certeza nós vamos estar usando bem a nossa capacidade de raciocinar. Porque tudo é uma escolha. E tudo que a gente escolhe repercute nas nossas vidas. Vai ter consequências. A responsabilidade das nossas consequências, dos nossos atos. E quando a gente se propõe a esse exercício de aprendizes que somos, de realmente aprender com o Evangelho de Jesus, com a doutrina espírita, fica claro que o raciocínio é uma ferramenta que nos vai dar a capacidade de medir a consequência das nossas escolhas. E aí vamos poder, pela nossa prudência, fazer as melhores escolhas. Escolher bem. Escolher seguir os passos de Jesus. Isso é fácil? Não é. É trabalhoso. Requer disciplina. Requer que a gente desenvolva essa responsabilidade de fazer melhor a cada dia. E nós não estamos isentos do julgamento da nossa própria consciência com aquilo que a gente faz
ou deixou de fazer. Então, essa necessidade, ela serve justamente para que a gente possa estar atento àquilo que a gente vai escolher, estar atento naquilo que nós vamos fazer, estar atento naquilo que nós vamos falar, estar atento àquilo que nós vamos pensar. E quando a gente fala em estar atento, a gente está procurando observar se isso vai impactar, de que forma vai impactar o nosso entorno. Então está aí. Somos seres inteligentes, já num grau de evolução bacana, mas que a gente precisa se exercitar muito nessa questão de fazer o bem, ajudar, fazer o nosso melhor a cada dia. Não ficar somente na nossa conveniência, mas de forma consciente ajudarmos ao progresso do nosso mundo, ajudar aqui a formar um planeta melhor, a sermos melhores a cada dia. Então é isso, gente. Obrigado por hoje. Agora vamos para a nossa prece da fruta. Então, queridos amigos, o convite agora é para fecharmos nossos olhos, nos deixarmos envolver por esta melodia, a melodia da música, a melodia das gotas da chuva, aguçar nossa percepção, que não dependa dos nossos olhos. Perceber a temperatura do ambiente, perceber o amor que está espalhado neste ambiente, cuidadosamente preparado para nos receber pela espiritualidade desta casa. A delicadeza desse momento. E assim podermos mergulhar no nosso íntimo, no nosso coração, a mais alta das capelas, onde brilha a chama da nossa essência divina, onde podemos nos recordar e nos reconectar com essa potência que está presente em nós. Então, estabelecida essa reconexão, trazemos à nossa tela mental o Mestre Jesus. E ele se coloca diante de nós, com seu olhar compassivo, doce, meigo. Ele consegue ler o que passa no nosso coração, o que passa em nossas mentes. E diante da sua imagem, nos reconectamos ao seu amor e entregamos a Ele tudo aquilo que ainda não conseguimos resolver e depositamos em suas mãos. Em troca, Ele as toca, transfundindo o
que é oferecida neste instante a nós, para que, em uso do nosso raciocínio, da nossa inteligência, da nossa prudência, utilizaremos este momento com toda a inteireza do nosso coração, com toda a inteireza do nosso pensamento, com a nossa presença. Porque é assim um momento único em que nos é ofertado a oportunidade de fazermos diferente, de fazermos o bem para nós mesmos. Então, vamos aceitar essa luz que nos é oferecida amorosamente e vamos direcioná-la ao nosso corpo físico, que vai lentamente sendo tomado e envolvido por essa energia luminosa e amorosa, envolvendo os nossos braços, nossas pernas, nosso tronco, nossa cabeça. Vai ultrapassando a barreira da nossa pele e ganhando os recessos do nosso corpo, da nossa corrente sanguínea, do nosso pulmão, e se espalhando e imantando cada célula com essa informação amorosa, gentil, que envolve e percorre todos os nossos sistemas, órgãos, cuidando do nosso veículo físico, essencial para a nossa manifestação na Terra. E também essencial, muitas vezes, para o nosso aprendizado. Vamos cuidar dele, vamos amá-lo, vamos dispensar a atenção que ele nos pede, cuidando das áreas que entendemos que nesse momento pedem com mais força a nossa atenção. Vamos deixar que todo o nosso corpo seja tomado por essa luz. Então, vamos direcionando essa luminosidade amorosa aos nossos pensamentos, que neste instante receberam luminosas informações que são agora armazenadas, que serão matéria-prima de novos pensamentos, de novos raciocínios, de novas decisões, direcionadas para o bem do próximo e, consequentemente, para o nosso próprio bem. Então, cada circuito de pensamento, cada local de armazenamento vai sendo tomado pelo amor. E naturalmente, a partir de raciocínios mais luminosos, mais amorosos,
podemos cuidar das nossas emoções, do nosso sentimento. Então, essa luminosidade agora se concentra na projeção do nosso cardíaco, ali na sede de nossas emoções e sentimentos, transformando-os, esclarecendo-os. Então, vamos aumentando a nossa potência amorosa, que agora transborda de nós. Vamos envolvendo todo o nosso derredor, as nossas esferas de relacionamento, o nosso trabalho, o nosso momento de estudo, de lazer. Vamos expandindo esse raio de ação para muito além de nós. E vamos percebendo a nossa capacidade quando estamos tomados pelo amor. Estendendo então essa potência amorosa aos nossos lares. Este local de repositório de nossas energias, de convivência, de aprendizado. E vamos nos postando diante de nossa porta, ao lado do Mestre Jesus, dizendo que a paz seja nesta casa. E ao entrarmos, a luz que transborda de nós começa a envolver todo o ambiente do nosso lar. Chão, paredes, teto, o ambiente da cozinha, da sala. E vamos caminhando até os banheiros, os quartos, cuidando de cada objeto, cada utensílio. E mantendo esses espaços com essa luz amorosa que a tudo suplanta, que a tudo envolve e que a tudo transforma. Basta esta nossa decisão, em especial, vamos dedicar a nossa atenção e o nosso carinho ao nosso quarto, esse local que nos recebe toda noite, um momento de desprendimento, que ele seja então abençoado com essas luzes, preparado como um lençol luminoso que agora é estendido na cama, e vamos depositar ali um buquê de rosas brancas, materializando nesta imagem tudo que gostaríamos de deixar de vibrações
benfazedores, amorosos. Então, convidamos aqueles que compartilham esta existência conosco a nos reunirmos de mãos dadas na sala, após um abraço carinhoso, transmitindo a eles esta energia amorosa que vem do Mestre, a fim de reforçarmos nossos compromissos de amor, nossos laços de companheirismo, de perdão, de fraternidade. E assim nos sentimos plenos, cheios de gratidão por mais esta oportunidade. Vamos retornando a este ambiente, consolidando ainda todos os benefícios recolhidos neste momento. E esta gratidão que nos invade é tanta que nos comprometemos com este caminho de amor, nos fazendo instrumentos dele, dizendo: Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Mestre, fazei com que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar do que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se nasce para a vida eterna. Que assim seja.